Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a sexta de uma série de 6 videoaulas sobre a política no Segundo Reinado. Ok? Então, nós vamos encerrar aqui agora, tá? E antes do encerramento, né, eu vou fazer uma breve revisão de tudo aquilo que foi falado nas últimas videoaulas, tá? O mais rápido que a gente puder. Então, nós vimos que o Segundo Reinado foi o auge do Império e da estabilidade política desse regime, ok? Nós vimos os fatores, né, que tem a ver com o golpe da maioridade, com o próprio Segundo Reinado, né, com a estabilidade política proporcionada pelo Segundo Reinado, baseado na alternância entre os partidos liberal e conservador, né? Essa fase da política brasileira também coincide com a chamada Era do Capital, né, em termos globais, né, internacionais, e com a Era dos Impérios, e foi uma era, né, também de prosperidade econômica do Império. Nós vimos que baseada na exportação, basicamente na exportação do café, que se vai se tornar o produto mais exportado pelo Brasil nessa época, ok? E então nós vimos alguns desses elementos, né? A influência que o imperador tinha no sistema, né? A base agrária exportadora da sociedade brasileira, né? Sabemos que ocorreram conflitos que serão estudados nas aulas da semana que vem, e nós vimos também que o problema da escravidão ele persistiu também nesse contexto, certo? Começou, né, o Segundo Reinado com o golpe da maioridade, certo? Um golpe em que os liberais pretendiam usar o poder moderador para se beneficiar. Nós vimos que não foi bem assim, né? E porque, primeiro, os liberais garantiram sua maioria no parlamento brasileiro usando de violência, ameaça e fraude, mas eles acabaram sendo derrubados e, por isso, pegaram armas mais uma vez contra os conservadores e perderam, né? Perderam muito em razão da estrela, tá, do Barão de Caxias, que mais uma vez usou as armas do Império para reprimir revoltas de cunho popular ou liberal extremado, né? Então a ordem imperial ela foi mantida, né? E veio o parlamentarismo às avessas, que foi a versão, digamos, tupiniquim do parlamentarismo, né? Que entendia que quem formava a maioria era o presidente do gabinete do império, certo? E não a maioria parlamentar. Ok? Não era a maioria parlamentar que iria determinar quem iria governar o império, e sim o contrário. Seria o chefe do gabinete ou o presidente do gabinete que iria determinar a maioria parlamentar. Então, isso é que deu o inusitado do parlamentarismo brasileiro, chamado de parlamentarismo às avessas. Nós vimos que a figura central desse sistema, como já dito antes, foi o imperador, né? E tudo dependia muito da vontade pessoal do imperador, certo? Vimos que houve reação, né? Houve contraposição ao parlamentarismo às avessas, e isso veio com a Revolução Praieira de 1848, que foi derrotada, certo? Vimos também que o esquema político montado depois da Revolução Praieira, ele envolvia a alternância política entre liberais e conservadores, ou Luzias e Saquaremas, né? Então, nada mais semelhante a um conservador do que um liberal no poder, ou nada mais semelhante a um Saquarema do que um Luzia no poder, ok? Então, chegou-se ao resultado em que não importava se era um liberal ou se era um conservador que estava na presidência do gabinete do Império. Ambos agiriam mais ou menos da mesma forma. É claro que havia diferenças entre liberais e conservadores, mas assim, quando ocupavam cargos no governo, as diferenças eram muito pequenas, certo? Então essa gangorra ela vai funcionar aí durante esses 40 e tantos anos de alternância política entre liberais e conservadores. Vimos que houve um ministério, chegou a haver um Ministério da Conciliação, em que liberais e conservadores dividiram cargos do governo durante 5 anos, certo? E chegamos aqui às décadas de 1850 e 1860, que representaram efetivamente, essa sim, o auge do Império. Ok? Com o auge das exportações do café e uma boa fase nas exportações do açúcar, do algodão, do fumo e do cacau, o Brasil gradualmente deixou a crise econômica para trás e teve início uma era de superávit na balança comercial brasileira. Tá?
Pela primeira vez na história do Império, isso aconteceu. Com a estabilidade política garantida pela alternância no poder entre liberais e conservadores, o Império teve condições, inclusive, de intervir em questões políticas internas dos países vizinhos, né? Como no caso Uruguai, Argentina e Paraguai, que acabaram levando o Império a guerras, né, na região do Prata, né? Que serão estudadas na semana que vem, né? Então, teve a guerra contra Aguirre e Rosas, né? Teve a guerra contra a Argentina, perdão, teve a guerra contra o Oribe, também na Argentina, e depois teve o envolvimento do Império na Guerra do Paraguai. Tá? Perdão, Oribe no Uruguai, né? Guerra contra Oribe, guerra contra Aguirre do Uruguai e Rosas, que foi mais ou menos na mesma época, né? 1850, 51 e 52. Houve em 1864 a guerra contra Oribe do Uruguai, e depois houve o envolvimento do Brasil na Guerra da Tríplice Aliança, que também é conhecida como Guerra do Paraguai. Tá? Tudo em razão da intervenção do Império nas políticas internas dos seus vizinhos. E isso acabou levando a conflitos. Mas esses conflitos aconteceram por quê? Porque o Império se sentia com força suficiente para tentar aumentar sua influência na região do Prata, o que acabou levando a guerra. Tá? Para quem não lembra, a região do Prata é aquela região que envolve, além do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e também o Paraguai. São a região dos rios do Prata, né? Os rios Paraguai e Paraná, principalmente, Rio Uruguai também, ok? Essas intervenções geraram conflitos que serão estudados, como eu disse, no próximo conteúdo. Tá? Essa prosperidade e estabilidade política só foram interrompidas após o envolvimento do Império na Guerra da Tríplice Aliança. Então, a Guerra da Tríplice Aliança, para o Império, ela representou um divisor de águas, certo? Por que um divisor de águas? Porque a partir da Guerra da Tríplice Aliança, a trajetória do Império vai ser outra, né? Então, digamos assim, do golpe da maioridade até a Guerra do Paraguai, a trajetória do Império foi de ascensão. Tá? Da Guerra do Paraguai até a proclamação da República, a trajetória vai ser de decadência, certo? Isso tem a ver com os gastos, né, com o desgaste político e os gastos econômicos representados pelo envolvimento do Império nesse conflito, né? O Império era aliado da Argentina e do Uruguai contra o Paraguai, mas o Império com certeza foi o país que mais mobilizou recursos e população para vencer esse conflito, tá? E acaba que todo esse envolvimento ele vai gerar desgastes, vai gerar prejuízos, vai gerar déficits que serão cobrados futuramente do Dom Pedro II, que vai acabar sendo derrubado, né? Vai ser apeado do poder por um golpe militar em 1889, no dia 15 de novembro de 1889, tá? Então, vamos lá. Então, aqui alguns dados para a gente observar, né? Dados que vocês já devem ter uma noção, mas é sempre importante ressaltar, tá? Então, a gente vê o seguinte, o café, né, ele vai ocupar a principal posição na pauta de exportações brasileiras da década de 1830 para frente, certo? E vai ser justamente a exportação do café que vai tirar o Brasil do atoleiro econômico em que ele se mantinha desde o final da época colonial, certo? O açúcar, ele vai, inclusive, perder a segunda colocação, e isso explica, em boa medida, a decadência econômica do Nordeste, né? Sobretudo da província de Pernambuco, depois do estado de Pernambuco, né? Então, a gente vê que o açúcar, ele vai perder posição para quem? Ele vai perder posição para o algodão, certo? E também um produto que não está aí, que foi a borracha, né? Então, no final do século XIX, a borracha, finalzinho mesmo, assim, década de 1870 para frente, a borracha vai se tornar o segundo maior produto exportado pelo Brasil no final do século XIX, certo? Então, o açúcar ele vai gradualmente perdendo posição, e essa perda de posição do açúcar explica a decadência econômica do Nordeste, que era a região que mais exportava açúcar do país. O algodão, mais ou menos a mesma situação. Ele teve um período de crescimento, vocês podem notar ali, entre 1861 e 1870, que teve a ver com a Guerra da Secessão,
quando os estados do sul dos Estados Unidos, pelo envolvimento na guerra, eles acabaram sendo bloqueados, né, pelos estados do norte. A marinha dos estados do norte acabaram bloqueando, né, o espaço marítimo território marítimo, sei lá, tanto faz como seja chamado, dos estados do sul, e isso inviabilizou as exportações de algodão pelos estados do sul. E aí, né, o Brasil, que era também um grande produtor de algodão, ocupou o espaço deixado pelos americanos, né? Mas aí, depois que a Guerra da Secessão acabou, novamente voltou o predomínio norte-americano nas exportações do algodão, sobretudo para a Inglaterra, para a indústria têxtil da Inglaterra, né? Então, quer dizer, o algodão também segue essa tendência de decadência nas pautas de exportações brasileiras e também é mais uma expressão da decadência socioeconômica do Nordeste, da crise, né, socioeconômica do Nordeste. Os principais produtos exportados pela região Nordeste, açúcar e algodão, em queda. E o café, que é produzido basicamente no que hoje a gente chama de Sudeste, né, sobretudo São Paulo, mas um pouco Minas e Rio também, o café em ascensão, certo? O fumo e o cacau se mantendo em níveis baixos, né? Fumo e cacau que também eram produzidos no Nordeste, ok? E aqui tem a tabela, né, que representa as exportações e importações ao longo do tempo, tá? Então, novamente, né, o que a gente observa é o seguinte: ali da década de 1820 até a década de 1850, o Brasil está importando mais do que exportando. E aí a virada de jogo ela vai se dar nas décadas de 1860, 1870 e até 1880, né? Que é quando o Brasil passa a exportar mais do que importa. Mesmo na época da Guerra do Paraguai, né, que é a década de 1860, o Brasil ainda consegue exportar mais do que importa, e isso, novamente, tem a ver com o café, com a importância que o café adquiriu para a economia brasileira. Então, o café tirou a economia brasileira do atoleiro mesmo, ok? E garantiu essa estabilidade, né, que tornou possível, né, que o Império chegasse ao seu auge no Segundo Reinado, ok? Só que da Guerra do Paraguai para frente, ou Guerra da Tríplice Aliança para frente, a gente vai ver que o caminho vai ser mesmo de decadência, ok? Então, dito isso, tá? Eu acho que ainda tem a questão dos gabinetes, tá? Isso é só para ilustração, para vocês verem a alternância política entre liberais e conservadores, certo? Desde o final do período regencial até quase o final da Guerra da Tríplice Aliança, certo? Então houve essa alternância entre liberais e conservadores, ok? Então, dito isso, creio que tudo que de importante poderia ser dito sobre a política no Segundo Reinado já foi dito, tá? Então a gente vai encerrando por aqui e até semana que vem, ok? E, detalhe, não se esqueçam de que na quarta-feira, das 14h até as 2h40, nós temos um encontro, tá? Eu espero que vocês apareçam. E às sextas-feiras nós temos das 15 até as 15h40 também um encontro, tá bom? Eu espero vocês lá para que a gente possa discutir os assuntos, levar uma conversa, tá? E se tiver alguma dúvida também a gente possa esclarecer alguma coisa que não tenha ficado muito bem clara. Ok? Um abraço a todos e uma boa semana para todo mundo. Tá? Tchau e sucesso.